Bom, essa frase inicial aí, mais uma aula de programação neurolinguística, essa frase inicial, ela é bem conhecida, com algumas alterações, né, que o pessoal vai fazendo. Então, basicamente, a experiência não é aquilo que acontece a você, e sim o que você faz com que lhe acontece. Possivelmente por causa da sua conexão, né, Fabiana? Normalmente o vídeo, quando não funciona muito bem, é porque a conexão da pessoa não é muito estável, né? Oi, Herman. Aí não tenho muito como eu posso ajudar, viu, Fabiana? É a conexão ou é o próprio PC da pessoa? Tem que limpar, passar antivírus, né? Enfim, depende da memória RAM, vários componentes aí, viu, Fabiana? Então, essa frase diz muito, né, dentro do contexto da programação neurolinguística, e é um conceito que nós devemos levar como uma verdade e mais do que isso, né? Transmitir isso para os analisandos, para as pessoas, né? Que todos nós temos um histórico, todos nós temos uma vivência, todos nós passamos por várias situações e assim é com todo mundo. Agora, o que você faz com tudo isso é o que faz a diferença entre uma pessoa e outra. E a programação neurolinguística, como é uma modelagem, né, é um modelo que nós podemos aplicar para um ser humano chegar à sua excelência com os recursos internos que todos nós temos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar facilitando, ou relembrando, ou ancorando, ou fazendo com que a pessoa projete o seu futuro com recursos que já ela teve durante a vida inteira. Porque é muito comum, né, nas pessoas, ainda mais as pessoas que nós vamos estar lidando, né, no nosso espaço profissional, pessoas que lembram somente ou estão atualizando somente traumas, pensamentos negativos, isso é muito comum. Então, como? Mas só que essa pessoa não passou a vida inteira tendo só experiências ruins. E por que será que ela somente, Tati, beijo, porque somente ela consegue pensar nas coisas negativas? Se ela lembrar da positiva, possivelmente o presente dela vai estar um pouco melhor. E como nós vamos fazer isso? Através dessas técnicas todas e principalmente aprender o que é âncora, né? Ancorar a experiência do passado para a pessoa não somente melhorar o seu presente, como ela projetar o seu futuro. Então, é uma forma de modelarmos a experiência de uma forma positiva, a sensação e o sentimento, para que ela possa acionar essa forma, esse comportamento, esse hábito no futuro, quando ela estiver na situação que ela normalmente iria lidar de uma forma negativa. Então, nós vamos tentar falar hoje sobre a evocação, a calibração, âncoras, a história pessoal, né? Então, o que seria a evocação? Tem aí os subtítulos todos que nós vamos tentar chegar até o final aí com esse estudo hoje, tá certo? Vamos ver se a gente consegue dar uma boa caminhada aí. Então, o que seria evocação? Professora, é correto o psicólogo não sorrir na hora do que o cliente fala? Olha, depende, Fabiana, depende muito do contexto, né? Normalmente nas escolas, né, mais tradicionais ou a formação acadêmica, é, nós temos essa orientação, né? Dada essa orientação para ter uma certa distância, não do analisando, mas que você tenha uma escuta, né, ativa, respeitosa. Mas quando você, para além de ser um psicólogo ou de qualquer formação dentro do comportamento humano, do entendimento do comportamento humano, nós, quando temos, por exemplo, a programação neurolinguística, quando nós temos toda a linguagem corporal e facial, nós não precisamos não sorrir. Nós podemos utilizar toda a postura corporal, nós vamos ver um pouquinho disso hoje, para ter um momento de empatia e respeito pelo analisando.
Se você, por exemplo, rir na hora errada, se você estiver lidando com uma pessoa que tem já no seu sentimento a sensação de sempre ser humilhado, né, muito característico das pessoas com fobia social, por exemplo. Se eu tiver uma pessoa, o meu analisando, for uma pessoa que tem um viés aí como mania de perseguição, se eu tenho um analisando inseguro, estou falando quase 100% dos casos, né? Porque ninguém está na nossa frente por prevenção, infelizmente não temos essa educação. Luiz Ampa, beijo, meu amor. Então, o que nós vamos ter? Saber o exato momento de interagir um pouco mais descontraído com o nosso analisando, certo? Então, vamos voltar aqui à matéria. A evocação. O que seria a evocação dentro da programação neurolinguística, né? A palavra evocação indica o processo usado para conduzir alguém a um determinado estado mental. Apesar do nome diferente, trata-se de uma habilidade corriqueira, porque todos nós temos bastante prática em levar pessoas a um estado de ânimo diferente. Fazemos isso o tempo todo, usando palavras, o tom de voz e os gestos, mas às vezes não evocamos o estado que queremos. Então, a evocação é um procedimento que nós temos sem consciência, né? O que nós estamos aprendendo agora é só tratar disso como um modelo de algo que é inconsciente, e nós profissionais vamos aprender a ter consciência dessa ferramenta para não somente influenciar de uma forma positiva ou analisando, como na hora das técnicas, da âncora principalmente, mas tentar evocar, né, tentar trazer, conduzir uma pessoa ou analisando a um determinado estado mental. Essa é a grande... muitas vezes nós temos... falamos alguma coisa, ou tom de voz, ou algum gesto, que você até pergunta, mas por que a pessoa ficou tão aborrecida? O que eu falei demais? Quantas vezes nós ficamos assim, estranhamos o que nós falamos para uma pessoa ser uma coisa assim tão... Nossa, mas eu não fiz nada, eu não falei nada demais. Às vezes a sua palavra é calma, porém a tua fala é rápida, ou um tom muito alto, ou você está gesticulando de uma forma muito acelerado, então isso configura uma falta de congruência, né? Que seria o termo correto. Então, como nós conseguimos influenciar, a princípio, o nosso analisando e as pessoas de uma forma geral? É quando você tem uma harmonia entre a tua fala, a sua respiração, o seu gesto, a altura da voz. Então, se eu tiver, né? Por isso que muitas crianças, quando são educadas, né? E o pai fala uma coisa, mas o gesto é outro, por exemplo, a voz é alterada, a criança ela fica confusa. E essa confusão de falta de congruência dos pais e de maneira geral, né, professores e relacionamentos, tudo que faz com que a pessoa, o cérebro dela não consegue computar como algo a seguir, como algo com coerência, algo com bom senso, porque nós todos percebemos essa, por mais que nós não tenhamos muita consciência, nós temos conhecimento de quando algo não está indo bem. Então, a maneira mais simples de evocar um estado emocional é pedir à pessoa que se lembre de uma experiência passada em que ela vivenciou aquela emoção. Quanto mais expressivo for, mais expressividade vai evocar. Eu vou explicar e no final eu vou colocar a técnica pelo André, que é um psicólogo e
aplica a programação neurolinguística, então vocês vão entender um pouco melhor. Eu preferi explicar um pouco primeiro, e na hora que vocês acessarem um vídeo que eu vou colocar no final da aula, vocês vão perceber o que eu estou falando. Mas exatamente, começa inclusive pela ruim, Luiz. A técnica é começar pela ruim. Aí eu vou explicar o porquê. Qualquer emoção, né? Então, nós vamos primeiro entender o seguinte: qualquer emoção, aí não vamos definir ruim ou boa, né? Então, uma forma de evocar, né? Exatamente isso. O cliente tiver problema, dificuldade para fazer isso. Pois é. Então, aí nós vamos estar direcionando ele para ter, porque nós vamos ter, por exemplo, quando eu for ter um cliente com fobia, certo? Lógico que eu vou ter muito mais dificuldade profissionalmente com uma pessoa com fobia, que é, né, um medo muito exagerado de alguma situação ou algo. Eu vou ter que ter técnicas anteriores a isso, a esse momento de recordação, para poder, nesse momento, ter um pouquinho mais de facilidade. E o que seria isso? Na aula passada nós falamos o quê? O nosso analisando, ele vai estar associado ou dissociado do evento. Então, uma forma, por exemplo, quando o nosso analisando, o nosso cliente, ele não tem condição de estar trazendo, né, à tona uma emoção vivida, principalmente através do trauma, o que eu vou primeiro, quais as técnicas iniciais que eu vou estar introduzindo a esse tipo de cliente, fora todas que eu conheço, né? Cada um de nós dentro de uma área específica. Dentro da programação neurolinguística, eu vou fazer primeiro ele ter, através de técnicas, ele ficar o quê? Como observador da cena, que seria dissociado. Então, toda vez que o nosso cliente ou nós estivermos como a primeira pessoa vivenciando, quer dizer, associado ao evento passado, eu vou ter alterações físicas, né? Fisiológicas. Eu vou começar a ter alterações no tom da pele, a minha respiração ela vai ficar curta, e nós, os profissionais, vamos estar observando exatamente isso. Quando nós percebemos que a pessoa tem ou dificuldade visual, auditiva ou sinestésica, ela tem as três. Mas muitas pessoas vão falar, eu não consigo visualizar. Então, nós temos mais duas ferramentas para poder evocar esse momento. O quê? Auditivo e o sinestésico. Então, o nosso primeiro trabalho é muito de observação. Então, eu vou primeiro, se tiver muita fobia, muito trauma, muita resistência, eu vou estar lançando mão de outras técnicas, né, para poder esse cliente primeiro desenvolver a empatia, porque eu tendo um raporte, eu tendo a empatia, desculpa, eu vou ter muito mais facilidade desse cliente estar confiando em mim. Então, nós vamos ter tudo isso. Não existe nenhum momento de muita persistência, Mariana, que nós não consigamos esse momento de dissociar e associar. Tudo isso é técnica e demanda tempo. Nós vamos encontrar pessoas que não vão conseguir na primeira, na segunda, na terceira, e nós vamos adequando as técnicas para cada indivíduo. Eu vou ter um que vai visualizar imediatamente. Agora, a dissociação não é fácil. Então eu não consigo, nesse primeiro momento, utilizar a programação neurolinguística com essa pessoa específica. O que eu posso, então? Então eu vou ter que ficar ainda muito e por um bom tempo fazendo o quê? A cura pela palavra, a interpretação dos sonhos. Aí eu vou puxar muito mais a psicanálise do que a técnica da programação neurolinguística. Então, isso, a sensibilidade profissional, ela é fundamental no nosso trabalho. Que tudo que o Luiz perguntou, que a Mariana perguntou, isso vai acontecer a rodo. Isso vai acontecer não pense que a técnica é utilizada no primeiro momento, deu certo. Nós vamos ter que estar debruçando em cima de cada
caso de cada cliente mesmo, de uma semana para outra, o que funcionou, o que não funcionou, o qual é a dificuldade. Por isso que o bom senso e sensibilidade do profissional é fundamental. E a segunda coisa fundamental é a empatia, né? Você concorda que somos médicos da alma? Por definição, sim, Fabiana, sem passar pelo viés da religião e nem de quem acredita ou não em alma, né? E nós somos por definição, né? Por definição, essa é a definição exatamente da profissão, né? Desde os primórdios, desde sempre, né? Mas não a alma ou o espírito da forma como é dito, que não é essa forma, a não ser quando nós falarmos mesmo sobre essas questões que é no módulo seguinte. Oi, Cláudia, Carlos. Poderia ser como técnica, ou Fadine, a dissociação. É o que nós vamos conseguir, né? Então, oi, Valéria. Então, a princípio, sim. Você pode ter. Na verdade, Fadine, tem uma diferença mínima. Você tem uma identificação com o fato. Como é que nós sabemos da identificação ou não? À medida o quê? Da nossa observação aonde? Aonde nós definimos se é possível ou não fazer a dissociação ou a pessoa não se identificar com aquele evento. Na opinião de vocês, é uma pergunta. Aonde eu vou observar para saber o tamanho da encrenca quando eu trabalho nessa área? O que é involuntário? O que não é da autonomia do nosso analisando? O que o profissional observa? As variações sinestésicas, as alterações fisiológicas. Isso. Então, a única ferramenta que nós temos para dar o termômetro e, inclusive, calibrar é somente utilizando, a princípio, não é a fala, não é o conteúdo, não é nada. É simplesmente o que eu falo, o que ele responde, da forma que ele responde, qual é exatamente, qual a memória corporal. É nela que eu vou estar traçando todo o meu fio condutor para o meu trabalho. É ali que eu vou calibrar, é ali que eu vou observar, e é ali que eu vou ver o quê? Quando não tem congruência, quando não tem uma harmonia do que se fala e o que o corpo está dizendo. Temos a facial e no primeiro módulo, Fabiana. Então vamos seguir mais um pouquinho. Quanto mais conseguimos reproduzir pelo tom de voz, pela expressão facial e pela postura corporal, a reação que quer trazer à tona, maior serão as possibilidades obtidas. Se sua linguagem corporal, o seu tom de voz não forem congruentes com as suas palavras, a pessoa provavelmente, provavelmente obedecerá a mensagem não verbal. Então, pela aula passada, Fabiana, só o movimento ocular, né? Só a observação da respiração, cor de pele, você pode trabalhar muito nessa área. Não tem que, como a aula passada, dá para saber bastante sobre tudo isso. Então, ok, eu sei o que é evocar uma memória, né? Uma lembrança, a princípio boa ou ruim, e como é que eu utilizo isso. Então, eu vou primeiro, depois que eu observar e entender isso como verdade, eu vou fazer o quê? Calibração. Eu vou calibrar essa minha sensibilidade. Porque sensibilidade todo mundo tem. Intuição todo mundo tem. Mas nem sempre é sensibilidade e intuição. Ou nós tratamos como sendo isso e, na verdade, nós, os profissionais, temos que aprender a calibrar essa nossa visão. Então, o que significa perceber os diferentes estados de espírito das pessoas.
Então, nós falamos isso muito, é comum, né? Nossa, eu percebi o estado de espírito da pessoa não estava bom. Ah, o estado de espírito da pessoa estava ótimo. Aconteceu alguma coisa que o estado de espírito da pessoa ficou muito debilitado. O que seria isso? O que seria essa observação inconsciente para nós trabalharmos conscientemente em uma pessoa? É você fazer, primeiro, calibrar. Lógico que nós temos na linguagem corporal, por exemplo, e até através da palavra, da fala, né, nós sabemos claramente como uma pessoa está brava. Nós sabemos, por exemplo, se eu tomar um soco no meio do olho, eu sei que a pessoa está brava comigo. Mas, anteriormente a tudo isso, como eu não observei isso? Esse é o nosso papel. Nós, por exemplo, se eu falo, falar de uma situação, uma pessoa, eu cruzo os braços, né, no estômago, né, no plexo solar, todo mundo sabe que possivelmente é uma posição de retrair, de se proteger e tudo mais. Só que essa calibragem não é dessa forma. Ele é muito mais sutil, certo? Então, nós vamos aprender a observar, por exemplo, uma pessoa nervosa, olha só, uma pessoa nervosa, isso, mexer no cabelo, né, ficar rolando, perna, enfim. Por exemplo, quando uma pessoa está muito ansiosa, é muito claro que a pessoa fica com uma respiração curtinha. Todo mundo sabe isso. Leigo, profissional, quem trabalhou com neurolinguística, quem trabalhou com linguagem corporal. Porém, poucas pessoas sabem que quando a pessoa está ansiosa ou nervosa, ela fica o quê? Ela fica com os lábios mais finos, apertados. A pele, ela fica branca. Quando a pessoa está relaxada, feliz, a boca, os lábios, ficam inchados, mais molinhos, mais assim, Jolie da vida. A pele fica mais saudável, mais avermelhada, com mais sangue. Então, essa observação. Porque a pessoa pode supostamente manter uma respiração aí que não aparenta ser superior, né, na caixa torácica e tudo mais, e ela ter visualmente outros sinais bem mais sutis que o profissional pode já estar observando. Então, a diferença do tônus muscular na face, a cor da pele, a espessura dos lábios e o tom de voz, eu já posso estar. E isso, tensão na sobrancelha, né? Ou levantar somente uma sobrancelha quando você faz uma pergunta, né? Que tem todo o significado. Então, nós vamos ver detalhezinhos, né, mais sutis em relação ao do que nós aprendemos tradicionalmente na linguagem corporal, que é bem mais... os gestos são mais fortes, né? Então, esse nós aprendemos um pouquinho, ter mais observação. Pois bem, todo mundo percebeu o que é evocação e o que é calibrar. Depois, aí vocês podem fazer testes, né? Façam teste com amigos, com parente, com a filha, com o marido, com a esposa. Como é que nós aprendemos a calibrar? Eu falei isso semana passada e eu vou repetir, né? Que seria você pedir para a pessoa imaginar ou pensar numa pessoa que ela gosta muito. Depois você pede para ela pensar numa pessoa que ela não gosta, ou gosta pouco, ou gosta muito pouco, ou quase nada. E você começa a reparar. Pede para repetir de novo. Agora pensa de novo na pessoa que você gosta. Agora pensa na pessoa que você não gosta. Depois de fazer isso umas 2, 3 vezes, você observar lábio, tons de pele, a postura, tudo. Aí você pede, sem ela te falar, né? Escolha das 2 pessoas, ou escolha uma pessoa
Nem precisa ser a mesma, tá? Escolha uma pessoa que você não gosta. A outra pode ser outra. E você, ela vai escolher uma, que pode ser a que ela gosta ou não gosta, pode ser a mesma do primeiro teste, e você, pela reação, você vai falar, você acabou de pensar na que você não gosta. Por isso que muitas pessoas dizem, é mesmo, Luísa, chovendo aí? Por isso que tem muitas pessoas que falam, você lê a mente. Como é que você sabe? Como é que você sabia que eu estava pensando na que eu gostava? Parece muito claro tudo isso, mas não é. Agora, essa matéria de âncora, que a princípio parece complicada, ela não é simplesinha, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? É da matéria dentro da programação neurolinguística uma das mais importantes. E é verdade, né, Luiz? Nós escutamos isso com uma certa frequência, né? Você é meio bruxo, como é que você sabia? Não é possível. E, na verdade, até porque, para além disso, nós temos outras trocentas técnicas de avaliação, né? Que dá a impressão para a pessoa que nós temos esse poder sobrenatural e não passa por aí a história. Em alguns casos, sim, né? A pessoa tem essa ferramenta a mais, mas na maioria dos casos, não, né? Então, a âncora... Os estados emocionais têm uma influência profunda e poderosa sobre o comportamento e a maneira de pensar. Então, depois de ter evocado e calibrado os estados, né? Esses momentos, gosto, não gosto, feliz, infeliz, frustrado ou realizado, né? Como podemos usá-los para sermos mais capazes no presente? Porque essa é a grande finalidade. É preciso fazer com que eles estejam disponíveis e estabilizados no presente. A princípio, depois eu vou falar qual que é a ponte para o futuro. Então, esse é o nosso trabalho. Em programação neurolinguística, o estímulo que está ligado a um estado fisiológico, que eu falei anteriormente, é o que faz disparar e é chamado de âncora. Certo? Então, o que seria a âncora? Eu vou dar um exemplo assim. Deixa eu ver qual que é o próximo slide, se já é o exemplo, ou se ainda vou falar sobre como é feita uma âncora. Vamos seguir mais um pouquinho nesse conhecimento. Cada pessoa tem uma história pessoal rica em estados emocionais. Todo mundo concorda com isso? Desde a barriguinha da mamãe até meu último dia de vida, eu tenho história pessoal, todo mundo sabe disso, e dessa história pessoal, eu tenho estados emocionais. Mais uma vez eu vou repetir, o que acontece? Que as pessoas que estão em disfunções e desordens disfuncionais, elas vão estar sempre vivenciando, atualizando no presente, na vida presente dela, só o estado emocional negativo. Na maioria das vezes, principalmente os nossos clientes e analisantes, certo? Para reviver esses estados, precisamos de um gatilho, ou seja, uma associação que nos permita evocar a experiência original. Nossa mente relaciona experiências naturalmente. É dessa maneira que damos significado àquilo que fazemos. Então, aí tem um exemplo de música, fotografia e perfume. Eu acho que na próxima eu coloquei umas fotos para falar um pouquinho melhor sobre isso. Pronto, olha só. Como então que nós aprendemos, como nós podemos ter uma âncora, utilizar uma âncora e como tudo isso foi ancorado desde sempre? Por exemplo, se eu estou na escola, eu entro na escola, depois de um tempinho, eu sei que aquele sinal que eu escuto no final do recreio é para quê? Eu escuto o sinal e volto para a sala de aula. Se eu
Depois de muito tempo, eu aprendo que a cor vermelha é perigo. Quando eu aprendo a dirigir, os sinais de trânsito, eu não preciso, depois que vai para o inconsciente competente, eu não preciso que ninguém fale para mim que o vermelho é para parar, o amarelo é atenção e o verde eu posso seguir. Então, tudo isso são âncoras. De manhã, quando o meu despertador toca, eu sei, ele tocou, eu tenho que levantar. Tudo isso são âncoras. Nossa, de novo, né? É triste, eu esqueço de desligar meu antivírus. Isso, agora nós vamos aprender o que seria a repetição. Que para a terapia cognitiva comportamental, a ligação é essa, o condicionamento. Eu vou me condicionar a tudo isso. Só que eu tenho coisas importantes que me viram hábito, né? Eu tenho o hábito através da repetição, do condicionamento, e vai chegar um momento que eu vou começar a repetir coisas e comportamentos e pensamentos que foram condicionados ou ancorados e eu não vou saber nem a localização disso. Exatamente, Pablo. Por isso que a programação neurolinguística, ela é um tipo de hipnose. Ela não é a hipnose clássica, ela é muito mais esperta, vamos chamar assim, né? A modelagem é desperta. Por quê? Porque a programação neurolinguística está diretamente ligada às questões do cérebro. Por que existe a modificação? Porque eu estou falando que através da mudança eu estou fazendo um novo caminho neuronal. Isso, tem pessoas que vão ancorar o mau humor, o pessimismo. Então, na verdade, eu tenho o condicionamento, pelo que o nome que a Tati colocou, eu tenho a âncora, eu tenho o estado emocional que eu estou atualizando sempre, que já está no meu inconsciente, que é o meu conteúdo ali guardado. Isso muda meu comportamento e o meu hábito, e eu não percebo. A programação neurolinguística vem fazendo o quê? Fazendo exatamente isso que todo mundo faz desde sempre, só que de uma forma consciente. Se eu sentir, por exemplo, a comida, se eu sentir lá no Nordeste, a minha avó é aqui do Sul, mas se eu sentir um cheiro de bife com cebola, e isso era um aroma da casa da minha avó, na hora que eu sentir esse aroma lá no Nordeste, da cebola com o bife, eu vou estar associando a minha avó. Se minha avó for bacana, eu vou ter uma sensação boa lá no Nordeste. Se a minha avó não foi muito bacana comigo, eu vou ter uma associação ruim. Se minha avó morreu há pouco tempo, eu também vou ter normalmente uma sensação do quê? De tristeza. Âncora é qualquer coisa que dê acesso a um estado emocional. É isso que nós vamos aprender, Pablo. Como se livrar da sensação ruim. Porque a programação neurolinguística, ela ensina você a escolher o sentimento que você quer ter. Quando você passar pela mesma situação supostamente traumática, ou ruim, ou péssima, ou o que você quiser. É você trocar a sensação. Por quê? Falando das questões da neuroplasticidade, da neurociência, o que acontece, Pablo? Quando eu tenho o que nós chamamos de sensação ruim, significa que eu tenho uma ligação, um caminho da roça, uma parte elétrica no meu cérebro que vai estar ligando o ponto A ao ponto B. O ponto B sempre é a sensação ruim. Eu vou continuar. Toda vez que eu tiver o mesmo estímulo, eu vou ter o B ruim. O que nós fazemos através da programação neurolinguística? Justamente fazer outra ligação. Aquela anterior
a sua sensação ruim. Então, vou dar um exemplo que isso tem no documentário, né, da Quem Somos Nós, que seria o seguinte. Por exemplo, eu sou largada na porta da igreja. Anteriormente a ser largada, abandonada pelo noivo na porta da igreja, eu tive meu sonho de criança, eu vi meu pai e minha mãe casados, eu sempre projetei uma noiva, a igreja, fotografias, o bolo, tudo. Perfeito? Se eu só, até então, tô ótima, é o meu sonho dourado, casar na igreja de branco. Se eu sou abandonada na porta da igreja, aquela igreja que eu idealizei, aquele vestido que eu idealizei e blá blá blá, aquele casamento que eu idealizei, eu ali faço o quê? Eu produzo um grande trauma. A partir dali, qualquer igreja, qualquer vestido de noiva, qualquer marido e mulher, qualquer, vai ligar o quê? Do A ao B disfuncional. Então, para essa pessoa, todo homem vai abandonar, ninguém presta, vestido de noiva é uma caretice, tudo isso nada funciona. Por quê? Porque ela é ranzinza, é frustrada, sim, mas é mais do que isso, ela atualiza isso. Mas por quê? Porque ela quer? Não. Porque a codificação no cérebro é só essa, é do ponto A ao ponto B, disfuncional, através do quê? De um trauma. Porque o trauma, ele é físico. Porque você faz o quê? Redes neuronais artificiais através do seu trauma. Percebem? Então, a programação neurolinguística vai fazer exatamente isso. Vai refazer outros locais com resultados funcionais. O que significa isso na psicanálise? Usando os termos da psicanálise. Ressignificar. O ressignificar é isso. Tem que ser muito resiliente, viu, Fabiana? Vamos combinar que você se torna resiliente ou você nasce com um percentual baixíssimo de pessoas que têm aí a resiliência por natureza. Núbia, beijo, Núbia, saudade também. Então, todo mundo percebeu que seria âncora. Então, a bandeira do Brasil é uma âncora, a cruz é uma âncora, né? Tudo isso representa âncora. Então, é mais ou menos o que eu vou falar agora. Então, como é que nós conseguimos, né? De que forma nós construímos a âncora? Essas que eu falei para vocês dando exemplo. Então, é por repetição ou com criação instantânea. Porque se eu falo que eu tenho uma âncora por repetição, se eu estou dizendo que eu vou num condicionamento tendo um hábito e um comportamento, e uma crença e um valor, eu tenho uma forma que é por repetição ou uma forma que é de emoção instantânea. Por exemplo, quando nós estávamos na escola, ou aqui mesmo, vamos colocar bem próximo de nós, esse curso. Quem está aqui muito tempo comigo, e tem pessoas fazendo reciclagem, quando eu estou ensinando ou tentando, né, compartilhar com vocês um saber, toda a matéria que eu dei e que eu estou dando, vocês ficam super eufóricos, entusiasmados, ou vocês têm matérias de preferência? Como é que é? Para vocês todos. Tudo que eu falo, vocês têm facilidade de entender. Gostam muito. Todos nós temos preferências. Quando nós temos a preferência, qual que é a sensação de vocês? O que muda em vocês quando vocês têm uma preferência por uma matéria?
Como é que vocês ouvem, como é que vocês absorvem, como é que é a postura de vocês na cadeira, como é que é o foco. Entende muito mais rápido, não é, Pablo? É uma delícia. A aula que tem 2 horas parece que passou numa flecha, no pulo, não é? E quando isso é péssimo, uma matéria que eu não gosto, como é que são essas 2 horas? Como é que é o foco de vocês? Difícil, né? A gente fica voado, vai na cozinha, pega café de novo e a Lucila não para de falar. E aí eu vou no banheiro. Olha, é uma desgraça, não é? E isso nós podemos reparar a partir de agora, como é que muda para vocês. Vai ser uma abrição de boca. As costas que deveria estar sentada olhando na telona já está lá escorregada, a bunda lá embaixo da cadeira. Percebem? Então, só esse exemplo nós percebemos o que é ter emoções fortes, uma coisa boa, que é ensinar. Agora, vamos supor que dentro da matéria toda que eu estou dando, tem vamos supor, o próximo módulo, paranormalidade. Tem uns que são mais céticos, não acreditam, vão calcular mesmo que isso é, enfim, esquizofrenia, outro vai falar que isso é espiritualidade, ótimo. Mas vamos supor que vocês recebam analisando que você necessita profissionalmente para ajudar aquele ser humano que você entenda de parapsicologia. Vocês vão precisar ou não repetir, estudar e memorizar o conteúdo. Não é isso? Então, existem coisas que eu vou precisar estar repetindo, lendo de novo e relendo, ouvindo o vídeo de novo, procurando outro material, comprando livro, porque eu quero entender aquilo por repetição. Então, âncora, eu posso, por emoções fortes, boas ou ruins, traumas, né? Ou o fato da lição, da matéria que eu falei, ou eu vou precisar com o quê? Por repetição. Fato é, repetição, eu não tenho envolvimento emocional. Eu não tenho sensações, a não ser ficar muito brava. Eu tenho que ler de novo isso, né? É o máximo. E a instantânea, a criação instantânea, é quando você tem muitas emoções. Visuais, auditivas e sinestésicas. Quanto menos envolvimento emocional, mais repetições são necessárias. Então, se eu colocar o vermelho, é mundial, até onde eu sei, possivelmente, talvez no Oriente, talvez não, né? Aliás, não é mesmo. Né, o dourado, o vermelho tem outra representação, mas na maioria dos casos nós sabemos que o vermelho, de uma ambulância, uma sirene, a polícia. Então, por exemplo, tem condicionamentos que são úteis. Aliás, o ancorar, que é normal e precisa existir, tem bom ou ruim. Se eu estiver no meu carro e eu ver pelo meu retrovisor, for olhar pelo meu retrovisor, um carro da polícia atrás, qual o primeiro pensamento que vocês têm automático? Na maioria das vezes, qual o pensamento que vocês têm automático quando tem um polícia atrás de você, com o carro, com a sirene atrás? Muitas pessoas, dependendo do grau, né, da sua história, ou história real ou não, na hora você pensa, meu documento está em dia? Eu tô com o macaco lá, não sei aonde. É automático. Vem uma avalanche de perguntas por conta do carro que tá lá. Certo? E isso chama-se condicionamento, isso chama-se âncora. Por associação. Eu já associo o vermelho ao perigo, eu associo a ambulância com alguém doente, eu associo o policial atrás de mim como sendo qualquer coisa que eu tenho que parar e tá tudo em dia, né? Então,
Isso. Agora, nós temos pessoas que fazem associações muito, muito problemáticas, que nós podemos classificar como fobias. Associar claustrofobia, por exemplo. A pessoa associa um lugar fechado, pequeno, a pânico. Eu vou ficar sem ar. Ela fez uma associação, nós temos um quadro fóbico. Se eu falar para vocês, Julie, Ana, Luiz, vocês precisam, a semana que vem, trazer para mim, mandar por e-mail, eu quero um check-up de vocês e todos os exames de vocês. Ou, a Dada Lima fala, Lucila, olha só, eu tô com uma dor no estômago. eu tô contando uma historinha, Luiz. A Dada Lima fala, eu tô com dor no estômago. Aí eu falo assim, ó, Dada, é o seguinte, então você me traga, por favor, uma endoscopia digestiva. Daqui até ela fazer o exame e mandar para mim, só a palavra, porque palavra também é âncora, só a palavra exame já altera uma pessoa. Concordam comigo? Até ela ter o resultado, ela tem o quê? A palavra exame. E se eu falar para uma pessoa que está na universidade, prestando para a universidade, que ela tem prova? A palavra prova é âncora. Para quem? Para quem está estudando, para quem tem que fazer uma boa prova, concordam? A palavra prova pode estar associada a um quadro de muita ansiedade, insegurança, incerteza se é capaz. Então, vocês percebem que a palavra também é considerada âncora. Perfeito? Tem alguma pergunta? Bom. Nossa, por que botei esse preto aqui agora? Então, sabemos que temos duas formas de âncora. Por repetição ou por emoções fortes. De qualquer maneira, é um estado emocional que eu procuro trazer para o presente para poder ressignificar, para poder dar excelência para aquela pessoa. Por quê? Porque ela tem recursos. Porque se ela não tivesse recurso, ela estava morta. Então, se eu começo a pedir para o meu analisando, pense em um momento da sua vida que você teve um sentimento de tristeza. E eu observo a feição, observo a cor da pele, a respiração. Ok, isso nós vamos conseguir mole. E nós vamos perceber que quando nós pedimos isso para o analisando, ele, como está naquela fase de vítima do século, porque a maioria realmente se acha vítima, né, do que está passando, isso nós vamos, é quase 100% dos casos, né? Sempre vai ter um culpado externo e a pessoa, na hora, vai ter todas as reações físicas. Mas, pois é, até isso tem significado, Fabiana. Se a pessoa não consegue falar, é impossível ela não ter sinais corporais. Ela não precisa verbalizar. Aliás, não precisa mesmo. O que importa para nós é a reação. E aonde nós vamos estar olhando? Sempre nas alterações fisiológicas. Ela querendo ou não. Ela pode não abrir a boca. Vocês não têm muito casos que vocês ouvem que tem clientes analisando que marcam 45 minutos e 45 minutos ficam calados na frente de um psicanalista. E por que será que eles não mandam embora? Ah, porque eles estão querendo o dinheiro da sessão. Não, esse pessoal não é bobo. A sessão é paga antes, a sessão é paga mensalmente, tem outros contratos, entendeu? Por que será? Porque só o fato da pessoa estar na frente do analista e quieto tem significado e o profissional está analisando. Está analisando aquele silêncio. Pois bem,
Normalmente, quando você pede para a pessoa contar ou imaginar o momento pelo qual ela está muito triste, muito mesmo, rapidamente nós vamos ver alterações no formato da sobrancelha, nós vamos ver a boca, né? Os cantos da boca dar uma caída, a respiração pode ficar muito mais sinestésica, muito mais no interior, até não é uma respiração saudável pelo diafragma, não. Ela dá aquela respiração de suspiro. Suspiro é um bom indicador dentro desse contexto de uma pessoa com um quadro. Não podemos medir o quanto, que não é da nossa alçada, que nós estamos lidando com uma pessoa que é depressiva. Certo? Ela conta para você dando aquela respiração, né, que deveria ser, que não é não é no peito, mas é no diafragma, porém é um suspiro, é aquela pessoa sinestésica. Eu estou no meu interior sofrendo muito, porque o depressivo ele não está pro externo, ele está pro interno. Sabe aquela coisa assim que a respiração vem com um grande suspiro, né? Tudo isso nós vamos notar. Aí, a pessoa, quando você vai ancorar a tristeza dela, através de algum gesto sinestésico, normalmente, o que vai acontecer? Quando você pede para a pessoa, agora, fulana, tente lembrar um momento que você se sentiu muito bem. Muito bem. Ela vai dizer que não consegue. Como não consegue? Não, conseguir ela consegue, ela não quer. Aí nós temos que trabalhar. Porque se ela conseguiu lembrar e ter sensações fisiológicas com a tristeza, é porque ela é capaz. Então ela consegue. Aí, mas tem o trauma, concordo. Mas capacidade ela tem. Ou de visualizar, ou de ter, priorizar, né? O seu sistema representacional ser o auditivo ou ser o visual. Pois bem, depois que eu colocar a técnica com o profissional aplicando a âncora, vocês vão entender exatamente, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, nós primeiro podemos estar, né, nessa técnica de âncora. Você vai primeiro, o seu cliente vai estar lembrando de um estado ruim. Aí você vai perguntar para ele qual outro momento, sem ser esse que ele pensou. Ele não precisa falar, ele pode conversar com você, que você tem que repetir isso umas 2, 3 vezes com o cliente, tá? Aí você procura, bom, essa sensação que você teve, porque você observou, né? O ombro caiu, ele botou a mão aqui, a respiração está ofegante ou está profunda com suspiro, a sobrancelha deu a boca afinou, tudo isso você reparou. Vou atualizar, Valéria, peraí. Aí você vai pedir para esse analisando, para esse cliente, o seguinte, que ele lembre outro momento que ele teve a mesma sensação. Então, nós vamos procurar sempre que ele regrida até, mas sem apontando que não é o caso em si. Ele pode ter ficado triste atualmente, ou o mês passado, porque ele se separou. Nós vamos invocar a sensação. Aí eu vou perguntar, e vocês vão perguntar, anteriormente a isso, qual foi o outro episódio que você teve a mesma sensação? Nem sempre nós vamos conseguir isso. Se tiver que parar na primeira lembrança dele, não tem problema. Para alguns, nós conseguimos regredir o máximo. Ele vai continuar, ele vai lembrar de vários episódios diferenciados com outras pessoas, aonde ele teve a mesma sensação, ou de insegurança, ou de medo, ou de frustração, ou de abandono, ou de vergonha, certo? E eu vou até o máximo que eu puder.
Acabei de evocar essas sensações no meu analisando. Percebi quais são as reações. Eu vou ali usar uma âncora. Pode sim. Pode sim, Cláudia. Pode fazer o processo usando a linha do tempo. Não tem, aliás, é bem indicado. Mas não necessário. Quem pode utilizar a linha do tempo ou não. Eu gosto mais quando pode ser utilizado a linha do tempo, mas aí o pessoal mais para frente que eu vou estar passando para eles. Tá? Então, perfeito. Quando eu começar a perguntar, agora você pensa, nós vamos aprender ainda, Fabiana, é que a Cláudia tá na reciclagem. Bom, eu vou pedir para esse meu cliente que ele lembre um momento de felicidade, um momento que ele sentiu um prazer, ou uma grande criatividade, ou uma realização, ou uma viagem, tudo na sensação. Perfeito. Quando eu aí eu vou fazer o mesmo processo, porém das recordações boas. E eu vou reparar, vou calibrar, né, quais são as reações fisiológicas dele. Perfeito. Faço 3, 4 vezes a negativa, faço 3, 4 vezes a positiva, e toda vez que eu perceber que ele está no pico da emoção, eu vou fazer a âncora. Como eu posso fazer a âncora? Seria interessante para cada processo desse eu ter uma âncora visual, eu ter uma âncora auditiva e eu ter uma âncora sinestésica. O que seria fazer uma âncora auditiva na opinião de vocês? O que seria uma âncora auditiva? O que eu poderia sugerir para ele naquele momento que eu quero ancorar uma lembrança auditiva? Alguém sabe? Pô, isso mesmo, Paula Marques. Associar uma música. Exatamente, Ana Cristina. Música. Música ou som. Se eu for querer linkar, eu pergunto, em que momento visualiza uma pessoa, um lugar, a pessoa pode imaginar uma floresta, um mar, uma pessoa, uma personalidade, qualquer coisa que ela visualize e se sinta, tenha a sensação de poder, de alegria, de energia. Você está ancorando uma visual, que pode ser real ou não. Se a pessoa, eu não passei por nada que eu me sentia assim poderoso ou energizado, eu não passei por nada que eu me sentia assim pleno, realizado. Aí nesse momento que ele falar isso, se eu analisando, o que você vai fazer? Fale. Então, escolha uma pessoa, um personagem de um livro, de um filme. Normalmente o pessoal associa muito a uma pessoa bem sucedida na mesma profissão da pessoa. É comum, né? É comum. Nesse momento eu estou trabalhando e montando a minha âncora com essa pessoa, o quê? Visual. E a sinestésica? A pessoa pode ancorar fazendo um barulho, ela pode bater na coxa, ela pode, logicamente que tem que pedir por analisando, isso inclusive está na apostila, para ele não ser tão excêntrico, né? Não precisa ficar bem de cabeça para baixo, né? Então, uma âncora sinestésica é algo também simples que a pessoa, né, possa utilizar sem ter que parar no pneu. Ana Cristina, quando você falou das analogias que costumam fazer, é porque, na verdade, estou ancorando o assunto? Exatamente, Ana. É uma forma de ancorar.
Você não lembra mais, talvez, o conteúdo de A a Z. Na hora que você faz a analogia, que é algo que você já tem como excelência, que seria a história que você conta ou a analogia que você faz, ela já está incorporada a você. Ela já faz parte do teu conteúdo interno. Então, eu vou dar um exemplo agora que a Ana falou, vai ser bacana. Sabe esse professor que está associando química com funk? Alguém tem visto esse professor que associa química ou física com música de funk? Isso é exatamente a âncora. Ele pega uma batida de funk tradicional, né? E ele coloca uma letra da química e física. O aluno, por acaso, está aprendendo exatamente o que tem na apostila, no livro? Não. Ele só sabe montar aquilo e a resposta certa porque ele tem o quê? A batida do funk. Agora, e para o aluno que detesta funk? Como é que seria essa âncora? Como é que ele ia continuar ou não? Aprender ou não? Odeio, não consigo. Eu passo mal quando eu escuto funk. Vai funcionar para todos? Não. Mas para quem gosta do batidão, para quem gosta daquele formato, exatamente, Luiz, bloqueia. Tá dando para entender direitinho o que eu tô falando? Creio que sim, né? Então, eu tenho na âncora, eu vou ter sempre uma âncora sinestésica, uma auditiva e uma visual. E eu vou escolhendo a música, o som. E essa técnica, para quem tem medo de dirigir, é fantástico. Para fobias, né? Depois, a aula que vem, eu vou fazer uma específica para fobia, né? Mas eu vou precisar fazer sempre, ou o máximo que eu puder, ancorar o mesmo evento para âncora sinestésica, âncora auditiva e âncora visual do mesmo evento. Porque quando a pessoa passar pelo trauma, quando ela passar de novo pelo mesmo evento, aonde ela teve a reação disfuncional, ela vai puxar a âncora. Se nós fizermos um bom trabalho, a pessoa passa sempre mal quando ela vai ao mercado. Se eu fizer um bom trabalho profissionalmente, se ela ancorou um estalar de dedos, quando ela estalar de dedo dentro do mercado, ela não passa, ela nem pensa mais, é outra pessoa. Nós vamos quebrar padrões de repetição. E isso porque funciona? Funciona porque eu estou fazendo outras ligações neuronais. O neurônio 1 com o outro, eu fiz uma ligação elétrica disfuncional e eu estou desfazendo essa trilha. Então, a âncora vai funcionar, por isso não adianta colocar uma âncora que a pessoa utiliza muito. Tem que ser uma âncora que ela não utiliza muito, a sinestésica principalmente, porque ela pode estar associando, né, a âncora a momentos que ela não está necessitando. Então, por isso que seria uma âncora que esse cliente utiliza com menos frequência. Alguma pergunta até aí? Várias, né? Ou não? Resumão. Julie Bafão. Lu, quando eu tô muito estressada, tomo um banho bem quente e fico conversando comigo debaixo. Isso, então, olha só. Exatamente. Você. Agora, eu conheço trocentas pessoas que, quando estão estressadas e ansiosas, se forem tomar banho, passam mal. Tem zonzeira, tem medo do banho, sai correndo. Tem ou não tem, Dada Lima? Tem ou não tem, Ivanice? Porque associa a fobia. Eu até uma vez nós conhecemos a Ivanice, conhece o pessoal da Síndrome do Pânico, Nube e Luiz, conhece a Luzia.
E a Luzia, ela tem esse problema. Ela, quando vai, ela passou mal uma, duas, três vezes no banho, porque é natural. Temos alguns motivos pelos quais as pessoas passam mal. Quem é muito ansioso, ela tem síndrome do pânico e tudo mais. Ela associou o banho a ter crise. Certo? Então, quantas vezes ela foi tomar banho e teve crise só por conta da associação? A Julie não. Eu também sempre, qualquer momento ansioso, quando eu não estou bem, o banho me traz, eu ancorei o meu bem-estar, ou calibrar a minha emoção no banho. Vão ter pessoas que não. A Luciana Vendramini, que tinha toque, ela passava 18, 24 horas dentro do box. Dentro do box, tomando banho. Ah, porque ela tinha um problema de bactéria. Não, ela só saía do banho se ela escutasse uma buzina. Ela só saía do banho quando passava, ou ela saía da janela quando passassem 3 táxis amarelos. Aí ela saía porque nada de ruim ia acontecer. Isso tudo é você fazer associações. E isso tudo muda comportamento e hábito. É uma tortura. A Luciana Vendramini, ela só tinha duas questões na vida dela por anos. Dormir e tomar banho. Porque ela dormia, quando ela acordava, ela ia para o banho, e ela só saía do banho quando ela ia dormir de novo. Mas ela não conseguia fazer mais nada. Era cama, banho, banho e cama. Porque não dava tempo, ela passava 18 horas dentro do box. E faz associação. Então, essa técnica de programação neurolinguística para quem tem um transtorno obsessivo compulsivo é bem legal e bem funcional. Então, resumão aí da história. Identificar a situação no qual deseja ter mais recursos. Então, esse primeiro item aí é o seguinte. Quantas vezes nós falamos, a pessoa só sabe lidar com tudo com muito mau humor. A pessoa só sabe lidar com qualquer problema. Se é casamento, ela está ansiosa. Se é enterro, ela está ansiosa. Se ela vai no shopping, ela está ansiosa. Se ela está embaixo da cama, ela está ansiosa, né? Como a Cláudia falou, né? Aquela pessoa que tem um mau humor, né? A não ser que seja uma distimia, né? Uma patologia aí associada. O que significa isso? Que a pessoa só tem um recurso para lidar com a vida. Não importa o que for acontecer, ela sempre vai lidar com qualquer evento emocional, bom ou ruim, de uma forma ansiosa. O que vem a programação neurolinguística vem fazer? Vem trazer para a pessoa, nas situações da vida, mais recursos para lidar com o problema, ou com a solução, ou com a vida, ou com bom, ou com ruim. É dar mais ferramentas internas, recursos para poder lidar com a situação. Normalmente é por trauma, Fabiana. Normalmente, a Fabiana pergunta se ela sempre foi assim ou em estado de espírito. Normalmente é por repetição, condicionamento, a associação, né? O evento pelo resultado, ou porque ela teve um trauma, o estresse pós-traumático, por exemplo, caracteriza o que eu estou falando, né? A pessoa tem uma emoção fortíssima e desenvolve uma doença. Algumas situações da vida. E isso, às vezes, até na barriga da mamãe. No primeiro módulo, nós falamos muito do Reich. Reich sempre ele situa, né, os desvios, ou a cisão, melhor dizendo, desde a barriguinha, desde a concepção, né, de um bebê. Lucila, às vezes as pessoas excluem a programação como técnica por falta de prática para aplicar. É verdade, Luiz, isso eu concordo com você. Concordo com você. Porque precisa mesmo de muita prática, precisa muito ter um trabalho aprofundado. Para nós, para quem gostaria só de ter esse conhecimento que eu estou falando, porque olha que é uma coisa interessante que o Luiz levantou. O fato de eu ter esse conhecimento
desse mecanismo, desse modelo e a possibilidade de modelagem, mesmo que eu não use a técnica efetivamente, o fato desse saber muda o meu atendimento. Muda o meu atendimento. Porque é um saber que eu adquiri, e quando eu olho o analisando, eu vou estar considerando o meu saber, que é o condicionamento. Pode ser que eu não use a técnica. Ah, não quero usar a âncora. Ou eu não quero, mas eu vou estar agregando a todas as minhas terapêuticas esse olhar. Então, por isso que quem entra nesse curso ou em algum outros curso, principalmente mais aprofundado de algumas matérias, ficam meio assim, mas qual técnica que eu vou aprender? Mas qual técnica que eu vou aprender? Não é isso. O saber não passa pela técnica. O saber é muito mais do que técnica. Mas muito mais do que técnica. É um saber. É absorver por inconsciente competente. É você lidar com o outro com excelência. Se para isso você tem técnicas, né, coerentes, processo, modelagem, tudo isso, florais, tudo isso vai agregar ao seu atendimento. Mas lembre-se, nem sempre ter técnica é exatamente onde você vai conseguir chegar, de estar amparando de alguma forma o teu analisando. Então, aquela frase, inicialmente, como a experiência não é o que você passa, mas sim o que você faz com ela, ou é mais ou menos isso, tem a ver com o que eu acabei de falar de alguma forma. O que vocês vão saber, o que vocês vão fazer, ou de que forma vão absorver esse saber. Porque quando eu estou escutando uma pessoa, aliás, muitos reclamam, não mim, porque eu não tenho isso, né? Eu sou muito mais antenada, porque eu sou antenada. Porque eu sou assim, a minha personalidade é assim, mas eu já fui em alguns momentos em profissionais que eu parei de pagar, eu saí na primeira consulta, paguei e nunca mais voltei, porque eu cismei que o analista, o psicólogo estava dormindo. E hoje nós sabemos, por Freud inclusive, que a alteração, você consegue ouvir e perceber o inconsciente do analisando se você alterar a tua consciência. Então, às vezes, o estado que o analista fica não significa que ele dormiu. Já aconteceu com você, Elizabeth, e eu, casca grossa, né? Já fiquei assim, indignada. E nem pode ser isso, mas nem sempre, porque você consegue perceber o território do inconsciente do outro se você altera o seu estado. Você altera a sua percepção na hora da escutativa. É você alterando a tua consciência para entrar num terreno. Porque nós estamos falando do quê? De ressonância. Quem sabe aqui? Todo mundo sabe o poder da ressonância ou não? Todo mundo sabe o que é campo energético ou não? Não vamos nem falar em campo energético para não ir para outra área. Nem vamos falar de campo espiritual para não ir para outra área. Todo mundo sabe o que é ressonância? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o valor da ressonância, o que significa o poder da ressonância? Então, se o meu analisando está tentando, de alguma forma, através do corpo, da fala, do choro, da tristeza, mostrar o conteúdo do inconsciente, qual seria a postura do analista? Alterar. Entrar num estado mesmo de uma escuta para ter a ressonância. Isso nós encontramos muito na área da psicanálise e principalmente os analistas fazem muito isso. Uma alteração da consciência
Para quê? Para ter a ressonância para quando estiver ouvindo, porque eles ouvem tudo. Ouvem tudo. Só que, por que aconteceu com a Elizabeth? Aconteceu comigo. Custa o profissional falar isso? Custa, porque nós sabemos aqui no curso e nós falamos isso frequentemente. A primeira terapêutica que eu levanto bandeira chama-se psicoeducação. Psicoeducação. Você vai saber o que você tem, da forma que você tem, até onde nós vamos, a tua patologia diagnosticada pelo médico vai chegar. Tudo é psicoeducação, do que você pode esperar de mim, o que nós vamos conseguir com você se você estiver comigo. É um projeto. Eu abro com o meu analisando um projeto, é eu e você. Eu não estou a mais, eu não estou a menos, você não está em cima, eu não estou embaixo, nada disso. Eu, no momento, nesse contexto, supostamente, eu detenho o saber. Supostamente. Então, a Elizabeth não precisava ter passado por isso, nem eu. Se as pessoas, ou os profissionais, em modo geral, fossem o quê? Modestos. Modestos. Se calhar é legal explicar ao cliente que existe essa alteração de... Mas com certeza, Paula. Com certeza. Mas o pessoal, na minha opinião, na maioria, e por formação acadêmica, eles têm como não digo prioridade, mas como comportamento, acham que esse distanciamento, assim, olha, é mistério. Essa é a palavra certa. O tom de mistério do que eu sei você não sabe, o que eu sei vai tirar você da porqueira que você está na sua vida, essa sedução do que eu sei vai te fazer feliz, eu acho que ele é utilizado nessa área. Não só nessa área, como na área médica. Nada fica claro porque eu não posso falar tudo do que eu sei. Porque isso tira o encanto. Isso humaniza. Olha, eu sou igual a você. Pois é, Ana Cristina, não é verdade? Saber o tom disso é importante. Saber também até que ponto nós podemos ir também é importante. Mas ser tão rígido que faz uma atmosfera, né, do que você está precisando de mim e só eu que posso tirar de onde você está, isso particularmente não me agrada. Por quê? Todo ser humano tem recurso, todo ser humano é capaz. E ele é igualzinho a mim. Só que nesse momento, nesse contexto, eu estou supostamente num lugar, talvez, diferente do seu. Lá na frente eu posso estar totalmente ao contrário. Tanto é que todo analista, todo psicólogo, todo psicanalista, todo psicólogo, analista e psicanalista tem que estar fazendo o quê? Supervisão. Por que será? O mesmo profissional que está na frente do seu analisando é o mesmo que está sendo analisado? Vai saber as tranqueiras que está lá no analisando. Pois é. Eu conheço muitos que para solucionar o seu problema pessoal toma Lexotan. Não é pouco não, hein? Tô falando de muitos. Tô com problema, Lucila, o que é? Não, mas tomei um Lexotan, tomando um frontalzinho. Não é pouco não, viu, Fabiana? Porque são seres humanos. É natural. É natural ter acesso da dor do outro. Não é fácil. Mesmo. E você vai ficar alterado algumas vezes, vai fazer contra-transferência, né? Algumas vezes. E que bom que seja assim. Bom, então, identificar a situação na qual deseja ter recursos. Pronto, já expliquei o que é ter recurso, o que não é ter recurso, ou ter um único recurso. Identificar o recurso específico que deseja, por exemplo, confiança. Então, vamos dizer, nós estamos lidando com eu vou ter que terminar a aula. Então, vamos fazer o seguinte, eu e meus horários, né? Oh, meu Deus!
A Ivanice deve passar a mesma coisa, a Paula também, né? Porque é um blá 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 que a gente não para nunca, né? Mas temos horário. Antes de eu passar o resumo, deixa eu ver só quantos slides tinha e quanto eu falei. Nossa, eu não cheguei nem na metade. E depois o resto eu vou ter que gravar, enfim. Antes de passar o resumo para vocês, eu vou vou colocar a técnica do André, que é de âncora. O áudio não está muito bom, mas eu tenho certeza que agora, depois que nós conversamos anteriormente, vai ficar mais fácil o entendimento. Quando terminar, eu volto para complementar. Né? Porque esse resumo que eu vou dar agora por escrito é bem parecido com o que o André faz. Certo? Então, ó, tá vendo? Ó, isso tem na apostila de vocês. Ó, e depois nós vamos ficar para fazer o conhecimento do encadeamento de âncoras, que são variações. Por isso que eu falei, o ensinamento de âncora é fundamental para quem quiser trabalhar com essa técnica ou entender depois, inclusive, sobre cognitiva comportamental, que é o condicionamento. Então, a âncora, o saber o que é a âncora é muito importante. E saber da âncora significa que nós vamos estar sabendo também o que é o quê? Consciente coletivo, nós vamos saber o que é mito, nós vamos saber o que é figura simbólica. Olha só, só esse saber pega desde a psicanálise até a neuroplasticidade, passando de Freud ao o poderoso da atualidade de neurociência. E só esse saber da âncora, porque só muda o nome, pode reparar. Jung falou de âncora, só usou outro nome. Esses termos âncoras psicológicos, não, Fabiana, só quem detém a programação neurolinguística, âncora é um termo da programação neurolinguística, né? Aí quem trabalha na área da cognitiva comportamental vai utilizar o quê? Condicionamento, né? Cada um vai utilizar de uma forma, ok? Então eu vou depois disponibilizar